Olá! Hoje a gente vai conversar sobre algo que todo mundo sente, mas que nem sempre a gente sabe como lidar. Aquelas emoções que chegam com tudo, sabe? Que parecem enormes, confusas e às vezes a gente até acha que são erradas. Mas e se eu te disser que sentir intensamente não é um defeito? Na verdade, essa pode ser a nossa maior força. Para começar, vamos pensar numa situação bem comum. Pensa aí, já aconteceu de sentir uma tristeza, uma raiva, uma ansiedade tão grande, e o primeiro impulso seu de se desculpar por isso? De esconder o que se passa aí dentro? É muito comum a gente achar que precisa se justificar por estar sentindo alguma coisa. Essa frase, nossa, ela é tão reveladora, né? A gente aprende em algum momento da vida que as nossas emoções são um peso, um fardo para os outros. Uma coisa que, sei lá por que, a gente deveria carregar em silêncio, sem incomodar ninguém. E aqui que tá o pulo do gato. Se isso soa familiar, a culpa não é sua. Isso não é uma falha de caráter. É, na verdade, um padrão que foi aprendido. Ao longo da vida, a gente vai recebendo umas mensagens, sabe? Às vezes bem diretas, às vezes nas entrelinhas, de que certos sentimentos não são bem-vindos, que são feios, que são sinal de fraqueza. Então, vamos tentar desvendar esse mistério. Essa ideia de que as nossas emoções são erradas tem até nome. E dar nome às coisas é o primeiro passo para a gente poder entender e, quem sabe, transformar. A gente está falando dos tais mitos emocionais. Pensa nesses mitos como se fossem, sei lá, umas correntes invisíveis que prendem a gente. São aquelas regrinhas que ninguém escreveu, mas que ficam sussurrando na nossa cabeça que sentir é perigoso, que ser vulnerável é um erro. E aí a gente acaba vivendo numa briga constante com a gente mesmo. O que mais me impressiona aqui é como essas ideias viraram quase verdades absolutas no nosso dia a dia. Essa de que gente feliz não sente tristeza ou raiva, ou que a ansiedade é uma inimiga que a gente tem que destruir a qualquer custo. A gente simplesmente absorve isso sem nem perceber. Mas de onde é que vêm essas ideias que acabam nos aprisionando? Elas não nasceram do nada, né? Elas foram plantadas pouquinho a pouquinho. Muitas vezes, a raiz disso tudo está lá atrás, em lugares que a gente chama de ambientes invalidantes. Sabe, lugares onde, talvez na nossa infância, nossas emoções foram ignoradas ou até tiraram sarro delas. E olha, entender de onde vem é o primeiro passo para curar. Esse exemplo é real e dói só de ler, né? Uma frase simples, dita por alguém que a gente ama, pode virar uma lei dentro da nossa cabeça. Imagina o impacto disso numa criança, aprendendo que um sentimento tão humano como a tristeza é algo feio, egoísta. E fazendo uma pequena pausa, se essa nossa conversa está fazendo sentido, se está te ajudando de alguma forma, saiba que um simples like ajuda essa mensagem a chegar a mais pessoas que talvez precisem ouvir isso também. É um jeito de criar uma corrente de apoio. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Certo, a gente já olhou para o problema, para as raízes dele. Agora que a gente entendeu o que nos prende, que tal descobrir como a gente se liberta? A ciência, felizmente, traz uma visão muito mais gentil e mais correta sobre o que são as emoções de verdade. As emoções não são defeito de fabricação, elas são o nosso sistema operacional. Lutar contra elas é como tentar parar de sentir fome. É uma batalha perdida que só gera mais cansaço, mais sofrimento. E o mais irônico de tudo é que quanto mais a gente tenta empurrar um sentimento para longe, mais forte ele volta. Eu adoro essa metáfora da onda. Pensa naquela ansiedade mais forte ou naquela tristeza mais profunda como uma onda no mar. Ela vem, ela cresce, parece que vai te engolir, mas ela sempre, sempre mesmo perde a força e recua. A chave não é tentar parar o oceano, mas sim aprender a surfar a onda. E aqui vai uma diferença que liberta muita gente. Emoções são como o tempo, que muda rápido. Já os estados de humor são como o clima, duram mais. Sentir uma tristeza imensa hoje, a onda, não quer dizer que a depressão, o clima, chegou para ficar. Só de entender isso já tira um peso, né? Tudo bem. Agora a gente já tem um novo jeito de olhar para tudo isso. Mas como colocar em prática? Vamos ver algumas ferramentas para começar essa jornada de volta para casa, sabe? Para dentro da gente? Antes de qualquer técnica complicada, o primeiro passo é o mais revolucionário de todos: se dar permissão para sentir. É um ato de amor próprio radical. É só dizer para si mesmo: tudo bem, eu posso sentir isso agora. É simples, mas é poderoso. Então, um exercício prático, um primeiro passinho. Primeiro, só dê um nome para o que está sentindo. Isso ajuda a organizar a bagunça interna.
Segundo, valide. Diga para si, é normal sentir isso. E terceiro, só observe. Sinta no peito, na garganta, onde for, mas sem julgar. Apenas note a presença da onda, com gentileza. Mas talvez ainda fique uma pergunta no ar. Ok, entendi tudo isso. Mas para que serve sentir algo que dói tanto? Qual é o propósito disso tudo? Elas não são inimigas, são aliadas. São como um GPS interno. A raiva mostra onde seus limites foram ultrapassados. A tristeza mostra o que é realmente importante para você. Elas trazem mensagens vitais. A ideia não é lutar contra elas, mas sim aprender a dançar com elas. Bom, a gente está chegando ao final da nossa conversa. Espero que essa jornada tenha sido tão reveladora quanto é para mim toda vez que eu penso sobre esses assuntos. Nós vimos os mitos, olhamos para os fatos e agora fica um convite para continuar esse caminho. Se tem uma coisa que eu gostaria que ficasse dessa nossa conversa, é isto. Pare a guerra e comece a escuta. As emoções não são um problema para consertar. Elas são a nossa verdade, a nossa humanidade pulsando. Elas são a nossa bússola interna. Vale a pena confiar nela. E claro, essa jornada não precisa ser solitária. Às vezes, o mapa é meio complicado e ter um guia ao lado faz toda a diferença. Pedir ajuda é um sinal de muita força, e não o contrário. Para quem sente que está pronto para dar esse próximo passo, a terapia pode ser um caminho incrível. E por isso, esta nossa análise contou com o apoio do terapeuta Sidney P. Soares, que pode ser um guia experiente e muito acolhedor nessa jornada de autodescoberta. E para a gente terminar, fica este pensamento: sentir é o que nos faz humanos. Que a gente possa abraçar cada emoção com coragem e, acima de tudo, com muita compaixão. Seja gentil com seu coração. Obrigado por ter feito parte desta jornada com a gente.